Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 12, do verso 1 a 8. Nós vamos assim fazer a leitura e depois então oraremos mais uma vez ao Senhor. Diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi, quando eles e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ó Senhor nosso Deus, Senhor de todo o céu e terra, santo, 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 digno de toda honra, toda glória e louvor, nós nesse momento suplicamos a Ti, Santo Espírito de Deus, que possa abrir os nossos corações, o nosso entendimento, fazer-nos compreender a Tua Santa Palavra. Fale aos nossos corações poderosamente, de maneira a nos exortar, bem como também a nos trazer o consolo que temos em Ti. Use, Senhor, a minha vida e ajude-me para que nesse momento possa trazer a Tua Palavra e que sejamos todos nós, ó Deus, edificados por ela. Senhor, nós somos falhos, humanos, fracos, de uma natureza transformada, mas ainda, Senhor, com resquícios do pecado e da nossa carnalidade. Por isso, ó Deus, seja o Senhor nesse momento conosco. Necessitamos de Ti, para que possamos, de fato, nesse tempo, ouvirmos a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor. Nós, ó Deus, assim clamamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nessa manhã, a minha intenção é aqui apresentar nesse texto, uma continuidade que temos feito no Evangelho segundo Mateus, mas em especial apresentar nesse texto aquilo que aparentemente mostra como nós somos levados muitas vezes por costumes que são gerados por um tipo de legalismo religioso e como somente pelo conhecimento de Cristo e em Cristo nós realmente somos libertos. Meu propósito então aqui é tentar nessa manhã demonstrar que muitas vezes nós somos conduzidos pelo meio por um legalismo religioso e deixamos de buscar o conhecimento de Cristo e deixamos de ser libertos pelo seu conhecimento e por estarmos em Cristo. Percebam que nesse momento o evangelista Mateus, ele coloca para nós algo que naquele tempo era muito observado pelos religiosos, principalmente os líderes religiosos, fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, o sumo sacerdote, que era a questão do sábado, o dia do Senhor, o dia do Shabat, que era justamente aquele dia em que você não podia fazer exatamente nenhum tipo de trabalho, exercer nenhum tipo de função que de alguma forma pudesse pressupor atividade de trabalho. E nós vamos perceber nesse texto que a primeira coisa, trazendo aqui talvez já uma estrutura, esse texto, observando assim 4 partes, nós podemos observar que no dia de sábado os discípulos entraram numa seara, ou seja, entraram num campo que havia ali espigas, eu imagino, de alguma forma assim, talvez até o milho. O texto não nos traz o que é. Entretanto, eles entraram naquele campo, colheram espigas e comeram para matar a fome. Nós vemos, em contrapartida,
uma atitude dos líderes religiosos, que foi exortar não aos discípulos, mas ao mestre deles, a Jesus, dizendo que os discípulos dele estavam fazendo o que não era lícito fazer em dia de sábado. Nós vemos Jesus ali então, mostrando para aqueles líderes religiosos que eles estavam cegos diante do que é a real lei de Deus, que eles não estavam enxergando aquilo que de fato está contido na palavra do Senhor e é ordenança do Senhor. E como Cristo chama a todos a Ele, como sendo o grande libertador. Perceba que então, já observando assim essa estrutura, a gente pode aqui começar trazendo esse primeiro ponto, que é justamente essa atitude dos discípulos. Perceba, versículo 1, ele diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara, ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. O texto deixa bem claro, eles estavam com fome, entraram na seara, colheram as espigas e começaram a comer. Mateus aqui não deixa para nós assim algo muito claro acerca de todo aquele momento, acerca do que levou os discípulos realmente a adentrar a seara e a colher espigas e a debulhá-las com a mão, como até Lucas tenta enfatizar. Se você ver o mesmo texto lá em Lucas, ele vai dizer que além de entrar e colher, eles debulhavam com as mãos, ou seja, mais trabalho ainda diante dos olhos dos líderes religiosos. Acontece que, primeiro, nós percebemos que Jesus mesmo, ele não exorta os seus discípulos. O próprio mestre ali estava dando a eles a total liberdade de fazer o que estavam a fazer. O mestre, ele de momento algum, ele exorta os seus dizendo: epa, hoje não. Tivessem vocês trazido nas bolsas algo para comer. Hoje não. O mestre não fez isso. E eu imagino que de alguma forma, daquele período já, desde o momento em que o Senhor Jesus Cristo chama os discípulos para poder segui-lo, e esses começam a acompanhá-lo, tendo o ensinamento acerca da lei, e vendo o próprio Senhor como exercia misericórdia, e muitas vezes curou e fez grandes sinais e maravilhas em dia de sábado, esses discípulos talvez tiveram ali, por meio dele, a instrução da palavra do Senhor. E eu imagino que uma das coisas que estava em seus corações era justamente o contexto de Páscoa. Aquilo que foi instruído quando foi estabelecida a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12. Se você abrir lá a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, no versículo 16, vai estar assim escrito: ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Esta é a instituição da Páscoa. Você se lembra bem, Êxodo 12, o povo estava prestes a sair do Egito, e ali então o Senhor estabelece para eles a Páscoa. Pergunto, era pouco ou muito trabalho a ser realizado naquele dia de Páscoa? Matar animal, sangrar animal, tirar a pele de animal, acender a fogueira, manter a fogueira, assar a carne e comer. E se você não tinha em sua casa, transferia-se, ou seja, ia-se à casa do seu vizinho. Muita atividade era feita. Mas parece que algo muito especial que o Senhor pontuou ali, que era apenas o que diz respeito ao comer. A gente percebe aqui nesse texto que de fato o Senhor está determinando, e percebam, queridos, uma coisa desde já: não imagine, não pense, até porque o próprio Senhor Jesus disse, não veio revogar a lei, veio cumprir. Nós estamos aqui, o meu objetivo é tentar mostrar que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor e nos achegar mais próximo ao Senhor, para que possamos de fato cumprir e não viver em um meio social, como nós vemos da nossa porta fora, em muitos meios, quando pessoas criam hábitos, igrejas criam hábitos, para poder assim vivenciar a sua espiritualidade. Aqui eu quero destacar que o que o Senhor pontua é: aquele dia deveria ser observado. O povo não observou, e a gente percebe isso quando a gente começa a ler então
A continuação, quando a gente vai perceber no livro dos Reis, quando a gente vai perceber apenas lá em Neemias, quando ele restaura ali a Páscoa, tantos anos sem a realização da Páscoa. O ponto aqui é, eles deveriam de fazer naquele dia toda aquela obra, nenhuma outra obra, exceto a que estivesse relacionada com o comer. E em Deuteronômio capítulo 23, versículo 24 e 25, Deuteronômio 23, verso 24 e 25, assim diz a palavra do Senhor, quanto ao fato a palavra do Senhor diz, quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levará no cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. Perceba que aqui há mais uma lei do Senhor. E nessa lei percebemos a misericórdia do Senhor quando ele diz que aquele que adentrar a seara do próximo, não roube ao seu próximo. Adentre e mate a sua fome, mas não leve no seu bolso. E está dizendo para o proprietário da terra, deixe-o entrar, para que ele possa ter a sua necessidade suprida. A lei é, não furte ao outro. Perceba que Deus estabelece a sua lei, e nós devemos cumprir a sua lei, mas Ele é misericordioso. Ele nos dá, quando nós temos o pleno cumprimento da lei, Ele nos dá o gozo, e não o peso. Presta atenção nisso. Ele nos leva a gozo, e não ao peso. No final nós vamos lembrar mais uma vez sobre isso, dentro dessa estrutura que Mateus nos traz. Então perceba, eu acredito, e observando isso aqui, que os discípulos, uma vez que eles estavam com o Senhor Jesus Cristo, aquele que é o mestre por excelência, estava a os ensinar, eles adentram a seara cientes de que aquilo que ele estava fazendo não era a quebra do quarto mandamento, de forma nenhuma. Eles estavam de fato adentrando aquele local porque estavam com fome e não estavam levando nos cestos, ou seja, furtando aquela terra. Perceba que Jesus Cristo mesmo, o Deus vivo, não lhes disse nada sobre aquilo. Quem levantam a palavra contra eles são os líderes religiosos, que vai criticar ao Senhor Jesus, uma vez que nós percebemos em todo o contexto do Evangelho, e os evangelhos todos nos mostram isso, que a intenção dos líderes religiosos sempre foi acabar com a imagem do Senhor Jesus, porque ele estava crescendo, em relação diante do povo. O povo ele estava crescendo com o número de seus seguidores, e a intenção dos líderes religiosos era justamente acabar com a imagem do Senhor. E naquele momento eles não falam para os discípulos, eles falam para o mestre, tentando acabar com a imagem do Senhor, dizendo, os teus discípulos fazem o que não é lícito no dia de sábado. Por que não é lícito? Há vários textos nas Escrituras que de fato nos apontam, se nós basearmos nesse texto e nos fecharmos nele, eles nos apontam que os líderes religiosos estavam certos, que os discípulos estavam fazendo algo que não era lícito. Alguns textos nos mostrariam isso. Por exemplo, Números, Êxodo, capítulo 31, versículo 14. Êxodo 31, 14. Vai dizer, portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do meu povo. Isto é, determinação do Senhor para o dia de sábado. Está nas Escrituras. Em Números, agora sim, 15, verso 32 e 36, nós temos aquele relato daquele homem que estava colhendo madeira, buscando madeira no dia de sábado. Ele é morto por apedrejamento, ele e a sua família. E bem como também nós temos o contexto de Neemias, capítulo 13, quando este fala sobre a realização do trabalho ali em Jerusalém. Então perceba que esses textos nos mostram que de alguma forma sim, a Escritura nos
nos mostra que o quarto mandamento ele deve ser observado por todo o povo de Deus. Êxodo capítulo 34, verso 21 diz: 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, descansarás, quer na aradura, quer na cega. Perceba, 6 dias trabalharás, no 7º dia descansarás. Também em toda atividade, entre elas a cega, ou seja, o colher. Então, se a gente pegar esses textos, nós vamos olhar para os discípulos e dizer sim, os discípulos estavam errados porque eles estavam colhendo naquele momento. Mas perceba a grande diferença que nós encontramos nas Escrituras quanto ao trabalho para aquilo que é o seu sustento, quanto à sua atividade para que suprir a sua necessidade. Aquela diferença entre o trabalho quanto aquilo que é realizado para que eu tenha lucro, para que eu tenha sustento, para que eu tenha os meus bens. E é muito comum a gente ver isso nos dias de hoje. É muito comum as pessoas não mais se importarem com o dia do Senhor. E mesmo nesse país católico que nós vivemos, que no domingo aqui antes era sagrado, não se trabalhava, se festejava no domingo, não se trabalhava. Hoje, tratores adentram os campos, as pessoas estão a colher batatas e não se importa mais com essa guarda do dia do Senhor. Dentro do meio evangélico, nós também temos isso, a despreocupação de muitos que estão em trabalhos. E perceba, nós não vamos ter aqui um estudo acerca do dia do sábado. Nós temos o nosso catecismo, nós temos muito material que nos mostra aquilo que é devido e aquilo que nós devemos ou não fazer, inclusive as obras de necessidade e piedade. O que eu quero dizer é que às vezes no coração há muito aquela questão de que eu aparentemente sou alguém que observa o dia do Senhor, e diante dos homens eu procuro fazer isso, mas no meu coração, no meu interior, eu não tenho nenhuma dificuldade em trabalhar, em me divertir, em ir ao estádio de futebol ou em qualquer outra coisa no dia do Senhor. Se nós observarmos esse texto, como lemos, os fariseus estavam corretos. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, então, aqui, ele vai trazer uma palavra a eles. Perceba, quando esses tentam falar com o Senhor, que os seus discípulos estavam fazendo aquilo que não é lícito, Jesus vai fazer duas colocações para esses líderes religiosos. E em todas as duas, o que ele coloca é que eles não conheciam a lei. Preste bastante atenção. Esses líderes religiosos não conheciam a lei, não conheciam as Escrituras. Eles estavam baseados em quê? Tradição religiosa e não palavra do Senhor. Eles estavam num contexto em que é mais fácil você aprender com o teu pai, com seja quem for, que ao chegar em casa você tem que lavar as suas mãos ou até tomar um banho antes de comer, do que de fato sentar e ler nas Escrituras como o homem se torna impuro. Era muito mais fácil para eles estar naquele contexto de que hoje, sábado, dia do Shabat, está toda a gente no templo, ali aquele convívio social, no clube templo judaico. Era muito mais fácil estar ali naquele meio e parece ser muito mais simples cumprir com o dia do Senhor naquela forma do que de fato ter a compreensão da lei do Senhor. Jesus então ali vai trazer primeiro algo realizado por Davi. Veja, versículo 3, mas Jesus lhes disse, não lerdes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Perceba mais uma vez aqui, eu quero que você tenha atenção a isso. A questão da fome, daquilo que é o suprir a sua necessidade. Ele diz, como entrou na casa de Deus
e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele e nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Perceba que aqui nós temos de fato o Senhor mostrando para eles que primeiro eles esqueceram, eles não têm lido a história do seu povo, eles não leram nas Escrituras aquilo que foi feito por Davi, e Davi não foi exterminado pelo Senhor, nem apedrejado, e nem sequer o sacerdote havia o impedido de comer. De fato, aqueles pães eram exclusivos para os sacerdotes. Encontra-se isso lá em Levítico, capítulo número 24, a gente vai encontrar toda essa questão sobre a lei. Segundo os sacerdotes, somente os sacerdotes podiam comer daquele pão. Essa é a primeira apresentação que aqui ele nos traz. E essa história de Davi encontra-se em 1 de Samuel, capítulo 21, do verso 1 a 6. Perceba que Jesus está dizendo para eles, olha, vocês estão aqui trazendo sobre esses um peso imenso, devido à tradição de vocês. E, inclusive, de alguma forma, os líderes religiosos cobram a questão do conhecimento das Escrituras, se mostram sabedores das Escrituras, mas Jesus mesmo lhes diz, olha, vocês esqueceram algo que foi feito por Davi, o grande rei, que tendo fome, adentra ali a presença do sacerdote e pedindo a esse algo para comer, a única coisa que ele tinha era os pães da proposição, que não era lícito a nenhum outro comer senão a sacerdote, e esses pães são dados a Davi e aos demais homens. E eu até ainda digo mais, num contexto bem complicado, que se você observar lá em 1 de Samuel, capítulo 21, parece que Davi ali conta uma boa historinha para convencer o Abimeleque, ao sacerdote, dizendo que os seus soldados não têm visto mulheres, estão assim para aquela atividade porque foram enviados, e uma historinha bem ali, na verdade, sendo eles todos fugitivos e comem do pão e saciam a sua fome. A segunda questão que ele nos traz, e essa também é bem interessante, é a relação do trabalho. Veja, versículo de número 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado? Como pode o sacerdote violar o sábado? Como o sacerdote viola o dia de sábado no templo, dentro do templo viola o sábado e ainda fica sem culpa? Números capítulo 28, verso de 8 a 10, diz assim, ouça com atenção. Números 28, verso de 9 a 10. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2 décimas de uma efa de flor de farinha, amassadas com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Era pouco trabalho realizado pelos sacerdotes, era pouco trabalho realizado pelos levitas, manter fogo aceso, carregar lenha, tirar limão, levar para fora da cidade, escorrer sangue, tirar não sei o quê, receber sacos, carregar nas costas, levar ali aquelas coisas todas. Não era pouco o trabalho realizado no templo no dia de sábado pelos sacerdotes, mas esse trabalho os qualificava como não tendo sobre eles culpa. O próprio Deus nos diz isso, veja. Jesus lembrando, como o Deus Filho, esses, os sacerdotes no templo, violam o sábado e ficam sem culpa. Há uma compreensão, queridos, de que o templo santificava o trabalho. Há uma ideia de que, olha, uma vez que o trabalho está sendo realizado dentro do templo, aquele local santo, separado, em que nenhum impuro poderia entrar, aquele local em que somente os sacerdotes tinham o privilégio de adentrar o santo lugar, o sumo sacerdote no Santo dos Santos uma vez ao ano, aquela separação toda, e ali dentro eles estarem no local separado, no local santo. Perceba que o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer a eles é algo que de alguma forma vai quebrá-los ainda mais,
naquilo que é a vaidade do coração dos líderes religiosos, que não queriam ficar feio diante daquilo que o Senhor Jesus estava lhes dizendo. O Senhor Jesus Cristo vai se colocar para eles como alguém que, de fato, ele está muito acima daquilo que eles, inclusive, imaginavam. Percebam, se o templo era um local santo e o trabalho realizado no templo era um local que não gerava sobre o homem a quebra do quarto mandamento, porque aquele trabalho realizado não pressupunha culpa, não trazia sobre culpa. Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz no versículo de número 6. E aqui nós temos Jesus se colocando de fato como o soberano Senhor. Aqui está quem é maior do que o templo. Perceba bem isso, Jesus está dizendo, aqui está quem é maior do que o templo. E acredita-se que o adjetivo aqui usado, meison, está no gerúndio, está no gênero neutro e nominativo, o qual faz com que se refira indiretamente ao próprio Jesus. Então Jesus não está dizendo que ali estava alguma coisa, estava dizendo que ele mesmo maior do que o templo. Se o templo santifica, se o templo permite o trabalho daqueles que lá realizam, não sendo algo que está quebrando o quarto mandamento, Jesus está dizendo, eu sou maior do que o templo. Em mim, e observando as minhas leis, e eu dando ouvido ao meu ensinamento, você não quebra o quarto mandamento. Porque eu santifico muito mais do que o templo. Quando a gente estiver chegando, se Deus assim permitir, lá pelos capítulos 24 e 25, onde nós temos em Mateus o relato do Senhor Jesus Cristo acerca do sermão chamado Sermão Escatológico de Jesus, nós vamos perceber aqui o cumprimento dessa palavra. Por que ele diz que é maior do que o templo? Porque no ano 70 tudo aquilo teria sido destruído, iria ser desfeito. E não haveria outro local para de fato santificar os homens do que no próprio Cristo, no próprio Senhor. Percebe então que ele está se colocando aqui de fato como aquele que é maior do que o templo. Aquele que nele de fato a obra realizada, ela de fato é uma obra santificada. Por quê? Porque é realizada segundo o ensino dele, estando nele, estando em Cristo. Perceba bem isso. Nós não somos livres em Cristo para fazer aquilo que nós queremos. Nós somos livres em Cristo para fazer a sua vontade. Nós não somos livres em Cristo para viver e realizar aquilo que nós bem pensamos. Nós somos livres em Cristo para segui-lo como discípulos fiéis, servos fiéis do grande Senhor. E depois, no versículo de número 7, então, ele vai mais uma vez chamar a atenção dos fariseus, dizendo, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Perceba que aqui mais uma vez ele está dando a ênfase no sentido de que, olha, com essa tradição toda, com esse costume todo de vocês, vocês não exerceram aquilo que de fato o Pai quer, misericórdia. Vocês sempre foi juízo, sempre foi condenação, sempre foi deve ser assim, não deve ser assim. Impedindo os homens de fato desta liberdade no Senhor. Sempre lançando sobre os homens o peso da lei e da tradição judaica, não trazendo a libertação que há no Senhor. Ele aqui então está a citar Oséias, capítulo 6, versículo de número 6, quando então ele traz essa palavra aos fariseus. E finaliza dizendo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Sabemos que o sábado é para nós, de fato, o dia de descanso.
E aqui não precisa entrar naquele detalhe, né, de que nós não estamos falando do dia de sábado, ou seja, do dia de ontem. Nós estamos falando da figura do Shabat, que é nosso domingo hoje. Nós não precisamos colocar essa questão aqui, porque todos nós sabemos bem isso, né? A ideia hoje, daquilo que se traz hoje, porque senão essa palavra ficaria só para aquele tempo, né? Para nós hoje, nós estamos a falar do dia do Senhor, do dia do domingo. Ele é o nosso chamado dia de descanso, dia de deleite, dia de fato de nós nos alegrarmos no Senhor. Não é de fato aquele dia em que nós nos colocamos como alguém que vai apenas assistir Netflix deitado no sofá e pedir comida pelo takeaway, entregue porta em casa, fast food ou qualquer coisa, para não ter trabalho de fazer algo. Eu falo isso porque a gente sabe que em muitos meios é o que acontece. É de fato aquele momento de um parque, ou talvez um desporto para poder relaxar do trabalho da semana. Nós entendemos e defendemos que as Escrituras nos diz que o dia do Senhor é para ser observado, é para ser guardado. A nossa confessionalidade nos mostra que nós de fato temos o dia do Senhor, e se você observar bem no nosso catecismo, a questão da guarda do dia do Senhor, o quarto mandamento, ele apresenta-nos bem aquilo que é devido a nós. Nós temos ali algo relacionado com obras de piedade e misericórdia, e necessidade. Perceba que não há como dizermos, nós não temos conhecimento acerca do assunto. Nós temos. Nós temos conhecimento acerca desse assunto. Nós temos conhecimento acerca do que é, de fato, devido no dia do Senhor. O que nós não temos tido é, de fato, uma real observação do dia do Senhor, inclusive o aproveitando para aprender mais do próprio dia do Senhor. Porque muitos de nós temos as atividades semanais que sobrecarregam, de maneira que você não tem condições de pegar a sua Bíblia e fazer um estudo, aquilo que lhe é dado no dia do Senhor. Acontece que muitas vezes no dia do Senhor as pessoas estão procurando mesmo descansar, inclusive da Bíblia. Não faz devocional durante a semana e no dia do Senhor mesmo esquece. Basta o culto, basta participar do momento do culto. O resto do dia já não se importa mais. O dia é um descanso. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ele se coloca como de fato sendo Ele mesmo o próprio descanso. O descansar nele. Por que eu disse que havia uma questão de peso e que, de alguma forma, toda tradição religiosa gera sobre o homem peso e não liberdade? Volta comigo no capítulo de número 11, aquilo que nós vimos da última vez, e vamos ler apenas do versículo 28 em diante. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Logo após essas palavras, Mateus nos traz o relato desse momento em que os discípulos, tendo fome, adentram a seara e matam a sua fome. E como os líderes religiosos foram incisivos contra o Senhor, dizendo que estavam fazendo aquilo que não era lícito. Na tradição religiosa, mais vale você sentir o peso, mas diante dos homens, estar vivendo como alguém que obedece à lei, do que de fato você ter aquela tranquilidade de no final saber que você vai prestar contas a Deus e não aos homens. Nós vamos prestar contas a Deus. Se vocês não têm guardado o dia do Senhor de forma devida, prestarão contas a Deus. Se vocês têm vivido uma tradição religiosa para o dia do Senhor, não são homens que vão lhe julgar. E de fato aqui não vai ser julgado por ninguém. Mas lá vai ter que prestar contas a Deus.
porque é Ele que de fato irá cobrar de nós aquilo que nós fazemos. Podemos estar bem entre os homens, mas se não estiver bem com Deus, nós estamos apenas mostrando que nós tememos a homens e não tememos a Deus. O Senhor Jesus, Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso Shabat. E se o sábado não se tornar para nós algo deleitoso, se o domingo, dia do Senhor, não é para nós algo agradável, mas é um sentimento de peso, eu tenho que fazer isso, eu preciso rever, de fato, onde está a minha compreensão acerca do dia do Senhor. Porque se está se tornando peso, muito provavelmente, ou eu estou resistindo a Deus, ou eu estou vivendo a vontade de homens e não a do Senhor. Porque eu posso resistir a Deus. Eu querer me divertir e descansar, é preferível eu dormir do que de fato eu ler a palavra do Senhor, ou eu procurar de fato meditar e orar e fazer algo que me é devido no dia do Senhor. Eu posso resistir ao Senhor. Como quem diz, olha, Deus quer que agora eu fique o dia inteiro lendo a palavra do Senhor e, se fosse possível, seria excelente para crescermos no conhecimento do Senhor. Por outro lado, há muitos que se colocam de fato naquela condição de que não podemos fazer tal coisa, porque se formos pegos, isso vai ficar feio. Ou seja, é o peso que está sobre nós devido à colocação dos homens. Por isso, temos que buscar conhecer a palavra de Deus para sabermos o que Deus de fato quer de nós. E o dia de descanso é o melhor momento para isso, porque você não vai trabalhar, você não vai ter outra ocupação senão buscar de fato ao Senhor. Um dia inteiro para que você tenha total deleite na lei do Senhor. Um dia inteiro para pesquisar na internet vídeo de pregações, de leitura bíblica, de textos, né, de artigos, seja o que for, você tem um dia inteiro livre para fazer isso, sem preocupar que você tem que se levantar para poder ir para o trabalho, para poder fazer tal coisa, você tem livre, você não vai para a escola estudar, você não tem que fazer trabalho de casa, de escola, né, TPC, nada dessas coisas. Deleite na vontade, na palavra do Senhor. Não é por falta de material disponível às nossas mãos que deixamos de ter conhecimento das Escrituras. Isso é verdade. Dizer, eu não conheço, olha, não é por falta de material. Dizer que eu não conheço e não sei é porque talvez até mesmo o próprio catecismo ainda ficou desconhecido de muitos. Né? Se a gente trazer aquilo que é comum entre os presbiterianos, entre nós, né? Todo mundo sabe a primeira pergunta. Daí para frente, é difícil saber do restante. Tome cuidado com os costumes religiosos. Quanto menos nos apercebemos, estamos reproduzindo esses costumes. Tome cuidado com o costume religioso, não tendo piedade dos que não os observam. Tome cuidado com costumes, porque de repente a gente parece estar mais voltado para o costume religioso do que para a palavra do Senhor, e isso nos leva a sermos, não exercer de misericórdia para com aquele que não observa esse costume. Temos que ter muita atenção a isso. Outra coisa, temos que buscar observar o dia do Senhor, hoje o domingo, conforme Deus requer de nós, separando o tempo de adoração e realização de obras de necessidade. O bispo J.C. Riley, né, ele diz assim: uma vez que você desiste de ser cuidadoso quanto ao domingo, acabará desistindo de cuidar da sua alma. As pessoas, ao passo que levam a esta conclusão, são óbvios, né? Os passos que levam a essa conclusão, são óbvios e naturais. Comece a não honrar o dia do Senhor e também deixará de honrar a casa do Senhor.
Ele diz: comece a não honrar o dia do Senhor e você vai começar a não honrar a casa do Senhor. Comece a não honrar a casa do Senhor e em breve deixará de honrar o livro do Senhor. Deixe de honrar o livro do Senhor e, enfim, não prestará a Deus qualquer honra. Se você começa a deixar de observar o dia do Senhor, você vai também deixar de observar o culto ao Senhor. Porque se o dia do Senhor é algo livre, eu tenho compromisso com o futebol. Hoje eu não posso ir ao culto. Eu tenho compromisso com alguma outra coisa. Hoje não vai dar para ir para o culto. Eu deixei de observar o dia do Senhor, eu me esqueço do culto. Eu deixo de observar o culto, eu começo a deixar também de observar a própria palavra do Senhor, porque se eu não me alimento no culto, e perceba o perigo que é, durante a semana inteira, viver em um meio não cristão, em uma sociedade não cristã, em que você é bombardeado com tudo aquilo que é ruim, para, no domingo, entre 30 a 50 a 60 minutos, você ouvir uma pregação que talvez você perceba, que talvez não, devido ao cansaço, devido à distração, devido a alguma preocupação, devido a alguma coisa, você se perde e o único alimento que você tem na semana é essa pregação do domingo. Logo, se você deixou o dia do Senhor, deixou o culto, a própria palavra do Senhor já não vai lhe fazer nenhuma importância. Talvez você vai ser daqueles que diz assim: para que ler? Eu já li, eu já conheço, eu não preciso ler de novo. E aí, você de fato não estará mais honrando ao Senhor. Temos que confiar assim então, no eterno descanso que temos em Cristo, que os santifica. Nunca confie em suas obras, sua perseverança, seu conhecimento bíblico. Não confie nisto. Não confie no seu próprio conhecimento das Escrituras. Não confie no fato de você ser perseverante. Não confie em nada disso. Confie somente em Cristo. Somente nele. Pois somente dele nós precisamos. Que de fato isso possa nos levar a compreender que o objetivo aqui não é dizer em forma nenhuma que nós somos livres no dia do Senhor. O objetivo é dizer que em Cristo nós somos livres para cumprir o dia do Senhor. Por isso, busque a Cristo. Conheça mais da misericórdia de Cristo. Ande segundo a Cristo. E assim, de fato, encontrará deleite para a sua alma. E o dia do Senhor será muito bem observado. Para trazer, de fato, aquilo que é uma pincelada do descanso eterno que nós teremos na presença do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor concede ao teu povo, nós aqui presentes nessa manhã, reunidos nesse lugar, de podermos ouvir a voz do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor mais uma vez que tenha piedade de nós, perdoando os nossos pecados. Ó Deus, da negligência, da procrastinação, de tudo aquilo que é mal, que nos distancia cada vez mais da obediência ao Senhor, nos entregando à nossa própria vontade, nos entregando aos nossos próprios pensamentos, Senhor. Nós estamos aqui para poder, nesse dia, desfrutar dessa maravilha que o Senhor nos concedeu. Nós não fomos feitos para o sábado, para o descanso, mas esse foi feito para nós. O Senhor nos concede, e nos concede no Senhor. Por isso nós te pedimos, ó Deus, dai-nos a compreensão a cada dia da tua vontade, que nós possamos a observar. Porque uma vez observando a tua vontade para conosco, para conosco no que diz respeito ao santo dia do Senhor, nós com certeza estaremos dando bom testemunho diante dos homens. E quando chegarmos na tua presença, ó Deus, nós imensamente nos alegraremos. Pedimos ao Senhor, Senhor Deus, ajuda-nos a nos livrar de tudo aquilo que de fato é tradição religiosa. E nos ajuda, Deus, a caminhar fielmente, ó Deus, na observação da tua lei. Que esse dia seja para nós um dia de gozo.
Que o culto pela manhã, o culto à tarde, o tempos, ó Deus, em casa, não seja tempos simplesmente de descontração, mas seja tempos de edificação, Senhor. Edifica o teu povo, fortaleça o teu povo. Nós te suplicamos, ó Deus, assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos de pé, irmãos, para cantarmos em resposta à palavra de Deus. Salmo de número 2. Porque se amontinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades. Os reis da terra tomam posições e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora.